Meditação do nosso querido André Luiz. Então, como é de praxe na nossa sala, nós vamos ler o Evangelho, fazer a prece e depois vamos passar a palavra ao nosso amigo Sérgio, que hoje o estudo é com ele. Então, nós abrimos o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item foi o item 23. Tormentos voluntários. Então vamos à leitura, repetindo o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 23, tormentos voluntários. Que diz assim: o homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes, em vez de procurar a paz do coração. Única felicidade real neste mundo. Ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso, estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem, causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigens. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos como eles a cólera do ciúme da qual são possuidores. Pobres insensatos, efetivamente sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a existência. Não é a eles que se destinam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são daquelas que têm a sua compensação no céu. Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico, porque se olha abaixo de si em vez de olhar para cima. Verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calmo, porque não imagina necessidades irreais. E a calma em meio às desgraças da vida não é uma felicidade? Mensagem trazida por Fénelon em Lyon, em 1860. Verdade, né? Muitas das vezes as nossas dificuldades, as nossas dores são causadas por nós mesmos, sem necessidade, né? Mas vamos lá fazer a nossa prece para iniciarmos os nossos estudos. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores que sustentam este nosso trabalho. Aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez para uma noite de estudos sobre os teus ensinamentos. Ensinamentos esses que hoje nos serão trazidos através do nosso companheiro André Luiz, pela sua obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade de podermos estar aqui juntos, esclarecendo-nos, buscando conhecimentos que, com certeza, serão de grande importância para todos nós nesta nossa caminhada que estamos realizando em busca da nossa perfeição, da nossa felicidade. Abençoa, Senhor, e fortaleça os nossos propósitos, para que possamos aproveitar tudo o que nos será dito
e tenhamos, Senhor, a força de praticarmos no nosso dia a dia, para realizarmos assim a nossa mudança, a nossa transformação e sermos espíritos perfeitos, homens de bem, como é a vontade de Deus, nosso Pai, e a tua vontade. Envolva o nosso amigo Sérgio, Senhor, que hoje trará as explicações para nós, fazendo um estudo e meditação para que possamos aproveitar melhor tudo isso que nos será dito. Abençoa este trabalho, Senhor, e a todos nós. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meu amigo Sérgio, liberando para você, levante a sua mãozinha e bom trabalho. Deus e Jesus o envolva com muita luz. Obrigado, Beth. Boa noite a todos. Que os benfeitores espirituais que nos assistem nesse trabalho possam nos inspirar e nos ajudar a mantermos as nossas mentes, os nossos corações abertos, sintonizados com o mais alto, para que esses ensinamentos sobre os quais iremos refletir nessa noite possam penetrar em nossos corações. Bom, hoje então é uma grande satisfação, uma grande alegria voltar a esse estudo do André Luiz, que eu fiquei afastado por algum tempo. Então é um motivo de muita alegria para mim estar de volta aqui nesse cantinho tão querido de estudo. E o livro que nós estamos estudando é o livro Libertação, que é o livro, uma das obras da série André Luiz, é o 7º livro dessa série, né? A série que trata da vida no mundo espiritual. Como vimos nos capítulos anteriores, nos estudos dos capítulos anteriores, nessa missão André Luiz, juntamente com seu companheiro Eloy, sob a orientação do instrutor Gúbio, dedicam-se a um processo de assistência a um caso de obsessão gravíssimo, um caso de obsessão no seu grau talvez mais elevado possível, como nós vamos ver já no estudo desse capítulo. E André Luiz, para poder desempenhar essa missão, a estratégia que esse instrutor traçou foi a de se infiltrar no meio da falange de espíritos inferiores, espíritos obsessores, que estavam ali acicatando aquela sua vítima. Foi a estratégia que Gúbio optou para fazer esse trabalho. Ou seja, ele se passaria, ou melhor, os três passariam por mais 3 espíritos obsessores, integrantes daquela equipe de perturbadores, de espíritos extremamente inferiores que estavam ali obsidiando a vítima. E André Luiz então teve entrevista com o chefe dessa falange, né, que é o que se titulava sacerdote, que era o espírito Gregório, e conseguiu autorização, né? Ele, através de uma história, né, que ele contou aqui para Gregório, ele conseguiu ser admitido naquela falange espiritual inferior, depois de muito custo, muita relutância de Gregório, mas finalmente ele conseguiu ser admitido naquele grupo. Ele conseguiu essa autorização com o objetivo de atenuar esse sofrimento dessa vítima, que tinha sido sua filha em reencarnação passada, um espírito ao qual ele nutria amor, nutria afeto, e ele então
queria ajudar esse espírito. Então ele conseguiu a permissão de Gregório para se infiltrar no meio dessa falange para ajudar esse espírito, né? Para tanto, ele até evocou o espírito que tinha sido mãe de Gregório, o espírito Matilde, procurando sensibilizar esse chefe, né, da falange de malfeitores, de espíritos malfeitores. Então, nesse capítulo 9, finalmente André Luiz, após conseguir essa permissão, ele vai dar início juntamente com seu companheiro Eloy e sob a orientação do espírito Gúbio, ele vai então dar início à sua missão. Então vamos ver a narrativa que ele vai nos trazer sobre esse momento, né, da trama aqui, do drama que o livro nos traz. O capítulo se chama então Perseguidores Invisíveis. Vamos ver a narrativa de André Luiz. No dia imediato, pela manhã, quer dizer, no dia imediato, após ele ter essa reunião com o sacerdote, o chamado sacerdote Gregório, que era o chefe dessa falange de espíritos malfeitores. No dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperável nos surpreenderia. Eles estão se dirigindo para a residência da vítima, onde o espírito estava ali naquele processo de padecimento da obsessão. O edifício, de enormes dimensões, denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Então é a chegada de André Luiz nesse local, né, onde residia a vítima. E ele diz que logo no início ele já observou que o prédio a residência estava tomada por esses espíritos de aspecto deprimente, conforme ele qualificou, que eram os espíritos integrantes dessa equipe de obsessores que estavam ali procurando vitimizar a pessoa, né, que tinha sido filha de Gúbio. Rostos patibulares, carantonhas sinistras, é a descrição de André Luiz. Aliás, só esse termo carantonha já dá uma ideia, né, do horror que deveriam ser esses espíritos, o aspecto desses espíritos, né? Carantonhas sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Quer dizer, então, os próprios espíritos que ali se encontravam, né, eles traduziam a sua condição, a sua inferioridade na sua aura, né? Essas sombras que os cercavam, né? Era a aura que esses espíritos irradiavam, e eram sombras que André Luiz classificou levou André Luiz a classificar esses espíritos de frios e insensíveis. Quer dizer, a ambiência espiritual daquela casa era a pior possível, porque a presença desses espíritos fazia com que se irradiassem uma energia, uma carga fluídica absolutamente negativa, insalubre, né? Uma carga fluídica que só poderia ocasionar mal-estar àqueles que lá transitavam, como foi o caso dos benfeitores. O próprio André Luiz, acostumado a outras tarefas, né, em regiões também de baixa vibração, ele se sentiu atingido por aquela energia que reinava naquela residência. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes.
dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Quer dizer, então ele continua aqui descrevendo a ambiência espiritual da residência, né? O ar estava saturado de elementos intoxicantes, que eram as energias que emanavam daqueles espíritos. Era a atmosfera fluídica que aqueles espíritos construíram, né? Com suas emanações inferiores, de mentes perturbadas, malfeitoras, dedicadas à prática do mal. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Quer dizer, então, André Luiz foi abordado aqui já na chegada, né? Ele foi abordado por alguns espíritos dessa equipe que foram lá conversar com ele, saber as intenções, o que eles estavam fazendo lá. E eles então, como estratégia, né, de ação, né, que fazia parte do planejamento para que eles pudessem atuar mais à vontade, eles procuraram se assemelhar àqueles delinquentes vulgares que ali se encontravam. Quer dizer, eles estavam ali buscando, objetivando passarem por mais 3 daqueles que estavam ali, que eram inúmeros, como nós vamos ver aí no curso do capítulo. Quer dizer, ele quis se misturar àquela horda, né, de espíritos malfeitores, passando por mais um deles, para poder então atuar em favor da vítima. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós, que o seguíamos, atentos desde a primeira hora. Quer dizer, então, o próprio Gúbio, né, que era um instrutor, um espírito de uma elevação até acima de André Luiz, né, por isso que ele era o instrutor daquela caravana, ele próprio apresentava-se com um aspecto assim ruim, né, com esse aspecto escuro, né? Quer dizer, o perispírito, nós sabemos que ele é uma matéria plástica, ele é amoldável, ele pode ser manipulado pelo pensamento. Pelo pensamento, o espírito atua diretamente sobre o perispírito, voluntariamente ou não, até inconscientemente ele repercute suas ideias, seus sentimentos, suas ações em seu perispírito. Então Gúbio era um espírito, como nós dissemos, já de alguma elevação, né? Era superior, inclusive, a André Luiz, por isso que ele era instrutor da equipe. Então ele tinha uma possibilidade de manipular o seu perispírito, né? Essa matéria constitutiva do seu perispírito, do modo que ele desejasse, né? Dentro da limitação da sua evolução. Porque essa capacidade de operar a manipulação do perispírito, de amoldar o perispírito à sua vontade, depende do estágio evolutivo em que o espírito se encontra. Quanto mais evoluído ele for, com mais facilidade e em maior grau, ele poderá atuar sobre o seu corpo perispiritual, dando a esse corpo perispiritual a forma que ele deseja. Então, Gúbio então manipulou o seu perispírito, fazendo com que ele ficasse dessa forma, né? Dessa forma que André Luiz aí descreveu, tão escuro, tão opaco, que ele se tornaria irreconhecível, se não fosse, a não ser pelos próprios André Luiz e Eloy, que estavam ali com ele naquele momento.
Bom, vamos seguir então a narrativa. Até aqui está tudo ok, né? Alguém gostaria de alguma questão, alguma coisa? Não, até aqui está tudo ok, né? Qualquer coisa é só colocar aí na área de texto. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Quer dizer, então, eles foram apresentados então ao espírito que estava chefiando ali no local, naquele determinado momento, aquela equipe de malfeitores. Era esse Saldanha. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. Quer dizer, inicialmente Saldanha não estava muito receptivo aos três, que eram estranhos ali naquela situação. Mas, diante da senha, né, que André Luiz apresentou, né, que tinha sido algo combinado com o chefe maior, que era o Gregório, ele então viu que se tratavam de espíritos que estavam ali com autorização do Gregório, né, do chefe maior. Estavam ali e reconheceu, então, neles a condição de companheiros importantes para a execução daquela tarefa. Quer dizer, achando que os três, André Luiz, Gúbio e Eloy, estavam ali para contribuírem, né, ajudarem naquele trabalho obsessivo, que o objetivo final era levar à desencarnação a vítima, como nós vamos ver aí no curso do estudo. Brás, essa espiritualidade inferior, esses espíritos malfeitores, eles são tão ou mais organizados até do que os espíritos mais elevados. Eles são muito organizados, com os propósitos do mal, evidentemente, né? É uma força dedicada à prática do mal, mas eles são muito organizados. Nada é feito assim de qualquer maneira, ao acaso. Não, eles seguem uma estratégia, eles têm também a sua estratégia, a sua organização, como nós estamos vendo aí. Era uma organização praticamente quase que de um Estado, né? Era uma estrutura política que se assemelha até a ao nosso Estado, né? Pois é, eles precisam de segurança para poderem atuar, né? Para não serem surpreendidos. Então é uma estrutura mesmo bem organizada. E daí é que vem a força que eles têm, né? Que é o grande perigo. Bom, o chefe deliberou apertar o cerco, perguntou o nosso instrutor confidencialmente. Esse Gúbio, então, perguntou a Saldanha se havia essa deliberação de apertar o cerco sobre a vítima. Sim. Perdão, quem perguntou foi o Saldanha, né? O diretor naquele momento, né, que chefiava ali no local aquele grupo de espíritos. Ele quis saber então se a vinda dos três se devia a essa decisão, a essa deliberação de Gregório de apertar o cerco, ou seja, aumentar, intensificar o trabalho obsessivo. E Gúbio informou: sim, desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. Então, Gúbio manifestou a intenção de encontrar-se então com Margarida, que era a vítima, e auscultá-la, né? Foi o que ele justificou-se para com Saldanha, o chefe dali no local. Saldanha então respondeu: a jovem senhora vai cedendo devagarinho. Esclareceu o singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis.
Quer dizer, ele então informou aos benfeitores que a obsidiada estava cedendo aos poucos, né, devagarinho, como ele disse. E André Luiz ia apontando o local para o local onde ela se encontrava, que André Luiz disse que se encontrava atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Quer dizer, que eram aquelas energias negativas que esses espíritos malfeitores introduziram na casa para poderem levar a enfermidade à vítima. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre a entrada da grande câmara do casal. Quer dizer, então, Saldanha estava ainda um pouco desconfiado, mas como André Luiz se apresentou as credenciais, né, de autorização do chefe maior, ele nada pôde fazer. E deixou, então, André Luiz e os outros dois companheiros livres para entrar, então, no quarto onde se encontrava a enferma. A manhã resplandecia lá fora, e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher, ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Então foi como eles encontraram a vítima, né? André Luiz descreve como uma mulher ainda moça, mas que se encontrava com extrema palidez, decorrente da enfermidade que vinha sendo provocada por aquela horda de espíritos malfeitores. E estava ali em meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha socorrer. Então era Margarida, a moça que seria o objetivo, né, da missão que eles estavam ali desempenhando. Dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a a complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. Quer dizer, então, tinham já dois espíritos ali que estavam, através do magnetismo, atuando sobre Margarida, né? Encontravam-se, como diz André Luiz, debruçado sobre os bustos, né? O busto da enferma, aplicando-lhe um magnetismo que naturalmente não era saudável, né? Estava numa operação magnética para fazer aumentar, agravar a sua enfermidade. Já foi logo o primeiro quadro que os benfeitores encontraram no quarto da vítima. No entanto, meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem, singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor plúmbea, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Então, André Luiz descrevendo aqui a situação em que eles encontraram Margarida, a vítima dessa turma de espíritos malfeitores. Então, além daqueles dois que estavam ali lhe aplicando um magnetismo, né, um passe magnético negativo para que a sua enfermidade fosse agravada, ele, observando a cabeceira da cama onde a Margarida estava descansando, ele percebeu dezenas de ovoides de vários tamanhos, como ele diz, que estavam ali
ligadas ao cérebro de Margarida através de fios sutilíssimos ligados na medula da enferma, né, de Margarida. Bem, os ovoides, como já foi visto em estudo anterior, é uma forma que o espírito assume em consequência da transformação, da modificação, melhor dizendo, do seu perispírito. É aquilo que nós dissemos, o perispírito é uma matéria moldável, consciente ou inconscientemente pelo espírito, de acordo com o seu pensamento, com os seus atos, com o desequilíbrio, no caso em que o espírito se encontre, tudo se reflete no perispírito. E aqueles espíritos ali, pelas suas ações, direcionadas unicamente para a prática do mal, pelos pensamentos em desequilíbrio em que eles se sustentavam, perderam a forma humana. Eles gravaram de tal modo o seu perispírito que a forma humana foi perdida. Eles encontravam-se então naquela forma. É um resultado geralmente da incapacidade desses espíritos de se adaptarem à nova forma de vida, ou seja, de se adaptarem à vida no mundo espiritual. Eles permanecem em tamanho estado de perturbação, tamanho estado de desequilíbrio, estado superlativo de desequilíbrio, que o seu perispírito assume então a forma de uma forma ovoide. Pois é, Brás. Tem alguns companheiros que são um pouco ainda resistentes, né, a algumas informações trazidas do mundo espiritual. Mas no caso aqui de André Luiz, é a mediunidade segura de Chico Xavier. E André Luiz já deu prova de que é um espírito sério, né, um espírito estudioso, um espírito que já progrediu muito no mundo espiritual. Então não há por que nós duvidarmos disso, né? Muitos alegam que Kardec não falou nada sobre isso. Acontece que Kardec não falou sobre tudo, né? O espiritismo ele não terminou com Allan Kardec. Ele começou com Allan Kardec. Então daí para frente existe ainda um longo caminho a ser percorrido. As revelações vão sendo trazidas à medida que a humanidade vai progredindo. Então André Luiz, com essa série de livros sobre a vida no mundo espiritual, ele vem nos trazendo muitas informações, muitas revelações que à época de Kardec ainda não eram conhecidas, a humanidade ainda não estava preparada para receber, porque os espíritos não podiam trazer tudo de uma vez, né? Não podiam jogar tudo de uma vez. É como você der alimento para uma pessoa que está faminta, que está muitos dias sem comer. Você tem que ir ministrando o alimento aos poucos, né, gradativamente, para que ela possa ir absorvendo. Se você jogar tudo de uma vez, vai causar um problema, um desequilíbrio, né, na organização física da pessoa. Exato, tudo tem seu tempo. Então essas informações elas chegaram através de André Luiz e vão continuar chegando, ou através de André Luiz ou através de outros espíritos. A doutrina ela é progressiva. A doutrina não é estática. Kardec deixou sempre isso muito claro. Ela sempre acompanharia o desenvolvimento da ciência. Exato, Julinha. As revelações elas são gradativas. Não são feitas de uma vez, né? Por isso que o Espiritismo veio com uma terceira revelação. Antes da doutrina espírita vieram as revelações de Moisés, que foram importantes para aquela época, e depois a de Jesus. E agora, novamente, Jesus de volta com as revelações espíritas, com as revelações que o Espiritismo nos traz. Então a doutrina ela é progressiva, ela não se fecha em torno dos seus conceitos, em torno do seu ensinamento doutrinário e fica impermeável a novos conhecimentos.
Não, ao contrário, a doutrina está sempre aberta a novas revelações, a novos conhecimentos. Exato, mas eu diria até que alguns espíritas já foram ultrapassados, né? Porque pela sua resistência em si moldarem, né, os novos conhecimentos, quando o próprio Kardec deixou isso muito claro, né? Quando ele, no capítulo 1 da Gênese, que trata do caráter da revelação espírita, ele foi expresso ao dizer que o espiritismo acompanharia sempre o progresso da ciência, ele nunca seria ultrapassado, porque toda vez que algum conceito doutrinário viesse se demonstrar equivocado, a doutrina imediatamente se corrigiria. Então, muitos fatos novos não sendo trazidos, continuarão sendo trazidos, né? Como eu disse, a doutrina começou com Kardec, mas ela não é estática, não parou, não terminou aí. Ela vai continuar trazendo, ampliando a sua gama de conhecimento. Então, esses ovoides eram esses espíritos que deformaram seus corpos, né? Geralmente são espíritos que, como explicou aqui o instrutor em outro capítulo, eles têm uma ideia fixa de retornarem ao mundo corporal, à reencarnação. Então, por isso, eles assumem essa forma ovoide, que é a forma inicial do embrião, né? O embrião, ele quando há concepção, ele inicia-se, né, dentro do óvulo materno. Então, inicia sua vida dentro do óvulo materno. Então, esses espíritos estão com essa ideia fixa, né, de retornarem à vida física, à reencarnação, seres corpóreos, e os faz, então, essa ideia fixa, esse desequilíbrio, os faz assumir essa forma ovoide. Mas vamos seguir então a narrativa de André Luiz. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental, a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Então, além de sofrer aquele assédio daqueles espíritos desequilibrados, truculentos e perturbadores, havia também uma falange de espíritos que inconscientemente se sintonizavam, se ligavam a Margarida, né? Pela mente, como que se apropriando das suas forças. É aquela chamada sintonia, né? A Margarida ainda se sintonizava com esses espíritos e sofria então um processo de vampirização, né? Aqueles espíritos sugavam-lhe as energias, fazendo com que ela ficasse enferma e debilitada, como André Luiz narra que ela foi encontrada. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Quer dizer, André Luiz está ainda perplexo, né? Surpreso com o quadro que ele encontrou. Como ele disse, ele já tinha experiência em quadros obsessivos, ele já tinha visto muitos casos, grande quantidade de casos de obsessões, até violentas, mas todas essas obsessões eram geradas por paixões, né, violentas. Normalmente são espíritos adversários, inimigos, né, que através do conflito de ideias ou de interesses geraram uma animosidade que pode levar a um processo obsessivo. Então, André Luiz, esse tipo de obsessão, que Kardec chama no Livro dos Médiuns de obsessão simples,
André Luiz já estava acostumado, não a surpreenderia mais. Mas ali naquele caso de Margarida, não, ele estava constatando que era uma obsessão, como ele diz, tecnicamente organizada. Quer dizer, era uma coisa mais sofisticada, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais forte, mais de difícil combate, porque era organizado, era uma obsessão, um processo obsessivo organizado que envolvia muitas mentes em desequilíbrio. Evidentemente, diz André Luiz, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Quer dizer, esses ovoides foram trazidos pelos espíritos que chefiavam aquela falange ali, as tarefas, né? A que se entregavam, né? Espíritos hipnotizadores, como ele diz aí, que o hipnotismo é muito usado no mundo espiritual para o bem ou para o mal, né? Ou para tratamentos, muitas das vezes espirituais, pelos espíritos benfeitores mais evoluídos, ou para o mal, como nesse caso aqui. Alô? Bem, então, desculpe, mas é que houve aqui um probleminha com o telefone. Deixa eu ver onde é que nós... sim, onde é que nós paramos. Bom, então essas formas ovoides foram trazidas por esses espíritos, né, que estavam ali tomando conta da situação, querendo agravar cada vez mais a situação de Margarida, foram por eles trazidos para ali permanecerem então também ajudando a agravar o seu quadro. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras, que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Então nós vemos aqui que, examinando o corpo físico, né, de Margarida, examinando o seu estado geral, André Luiz constatou que os perseguidores, esse bando de equipes de espíritos malfeitores, estavam atuando em vários segmentos do corpo, né? Como ele diz aí, os centros metabólicos, aqueles responsáveis pelo metabolismo, estavam controlados por esses benfeitores, quer dizer, eles manipulavam o metabolismo da paciente. A pressão sanguínea também estava sob o comando desses perseguidores. A região do tórax apresentava feridas que André Luiz diz que exalavam substâncias escuras que eram inaladas pela paciente e que tinham repercussões no seu pulmão, pesavam o pulmão. Além disso, as células e fibras formavam ulcerações na epiderme, quer dizer, na pele, né, do corpo da enferma. Então, a gente vê que o ataque, né, era desfechado em várias frentes. Eles estavam realmente dispostos, né, o objetivo de levar à desencarnação a Margarida. Todo o seu corpo físico estava então sob o controle dessa equipe de espíritos malfeitores. Desde o sistema metabólico, né, como André Luiz constatou, até a própria pressão sanguínea. A própria pressão de Margarida era controlada por esses perseguidores.
e já tinham provocado feridas que estavam atingindo a região torácica, principalmente os pulmões, né, chegando aos pulmões, e a pele, né, a epiderme da paciente. Então a gente vê como é que a coisa pode se tornar séria, né? Um processo obsessivo. Boa noite, Rosácia. Um processo obsessivo, a que ponto ele pode chegar, o malefício que ele pode ocasionar para as vítimas, né? Não é apenas aquele processo obsessivo que nós conhecemos e que André Luiz disse que já estava acostumado, em que o espírito persegue o outro, ele causa dificuldades, ele causa contratempo. Não, no caso aqui, era uma ação organizada de um bando, né, um grupo de espíritos, até com magnetizadores, que estavam atuando diretamente sobre o corpo físico da paciente, da enferma, da obsidiada. Não se tratava nem de uma obsessão em que o espírito atua sobre o obsidiado, espírito a espírito, e que vai se refletir no corpo físico. Não, no caso aqui eles estavam atuando diretamente sobre o corpo físico da obsidiada, né? Quer dizer, uma coisa realmente violenta, uma coisa realmente impressionante. Bom, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa aí? Até aqui está tudo ok? Então vamos seguir aqui a narrativa de André Luiz, né? Que coisa, né? Que caso realmente tenebroso, né? Bom, continua então André Luiz descrevendo. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente, num movimento indefinível de sucção. Quer dizer, então era aquela vampirização, né? A vampirização, um processo de vampirização. Esses ovoides, eles estavam ali se alimentando das energias de Margarida, vampirizando suas energias. E por isso ela estava ali tão debilitada, né, naquele estado lastimável em que ela foi encontrada. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata a um instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Quer dizer, eles estavam atuando até sobre o sistema nervoso central de Margarida. Pois é, Beth. O instrutor, o chefe da falange, né, Gregório, nos capítulos anteriores, ele nos fala que Margarida ela o fez sofrer, né? Ele não descreve pormenorizadamente a situação, a circunstância em si, mas deixa claro que ela o prejudicou, né? Então gerou esse processo obsessivo, né? Não é isso? Pois é, agora o que teria sido, né, como você diz aí, o que ela teria feito, aí a gente, né, não me lembro, que eu já li esse livro há algum tempo, estou relendo agora de acordo com o andamento do estudo. Não sei mais na frente se vai vir esse esclarecimento. Não me recordo. Com certeza foi algo que atingiu muito seriamente o Gregório. Para ele nutrir todo esse ódio, toda essa ânsia de vingança, de organizar uma equipe de espíritos malfeitores para se dedicar durante tanto tempo a esse trabalho, e com o objetivo não apenas de perturbar, de criar dificuldades, mas aqui no caso o objetivo era levar Margarida à desencarnação,
como ele deixou claro para o instrutor Gúbio, quando ele foi conversar com ele sobre a tarefa. Quer dizer, ele tinha o objetivo claro de levar Margarida à desencarnação. Quer dizer, é uma coisa realmente terrível, como você diz aí, né? Bom, vamos continuar então a narrativa de André Luiz. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Bom, também não é para menos, né? Com tudo isso que ela estava sofrendo, todo esse ataque que ela estava sofrendo, a exaustão e a amargura eram consequências absolutamente naturais. É mesmo, Brás? Pois é. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições anteriores a que se via submetida. Quer dizer, André Luiz aqui continua descrevendo a situação clínica, vamos dizer assim, né? Situação clínica de Margarida, como é que seu corpo físico estava, a que ponto seu corpo físico estava danificado, desorganizado, né? Então aqui ele diz que até a visão e a audição já estavam sendo prejudicadas, e que Margarida estava tendo, então, momentos de alucinação, né? Estava passando até por essa situação, né, de fenômenos alucinatórios. Interrompi, no entanto, as observações acuradas, a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. Quer dizer, André Luiz, então, quis observar como é que Gúbio estava encarando toda aquela situação, todo aquele quadro tenebroso que eles encontraram, porque Margarida, como nós já dissemos no início, havia sido numa existência pretérita sua filha, e ele ainda a amava, dedicava-lhe ainda o afeto de pai. Então, como é que Gúbio estava, então, encarando tudo aquilo? Como é que ele estava reagindo àquele quadro triste e deplorável? Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhoreava diante da enferma conduzida para a morte. Quer dizer, Gúbio procurava se manter calmo, tranquilo, sem esboçar reação, né, sem demonstrar essa piedade que certamente ele estava possuindo diante daquele quadro, né? Imagina a situação, você vê um espírito tão querido, né, que foi seu filho, passando por uma situação de sofrimento desse quilate, né, sendo alvo de tantas agressões, né? Então é claro que Gúbio não estava se sentindo confortado, ele não estava bem, mas ele procurava manter a serenidade, manter o equilíbrio, para que a tarefa pudesse ser desenvolvida, porque se ele agisse com o coração, se ele agisse sentimentalmente, por impulso, ele certamente estaria prejudicando o trabalho. Então a gente sabe, os espíritos mais elevados, eles sabem distinguir as coisas, sabem separar as coisas, né? As questões que podem ser tratadas com o coração e as questões que têm que ser tratadas com a razão. Então Gúbio sabia que ali era o momento da razão, não era o momento do coração, não era o momento dele se apiedar daquele espírito que foi sua filha, era o momento dele agir racionalmente, com inteligência, não com o coração, para poder encontrar uma solução. Porque se ele se entregasse aos sentimentos, se ele deixasse ouvir
a voz do coração, ele se imobilizaria, ele estaria ali sem poder agir da maneira que era necessário, que o quadro triste, né, que ali estava exigia. Então ele procurava manter a sua distância, né, a sua frieza, para poder agir com a inteligência, agir com a razão, fazer o que era preciso fazer para aliviar aquele espírito. Dentro da minha condição de humanidade, reconheci que se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Alô? Espera aí. Alô, um momentinho. Alô? Deus, agora eu não posso. Se Gubbio tivesse percebido naquele momento que o quadro, a situação espiritual que estava levada ali, aquela moça, era daquela gravidade, se ele se deixasse levar por aquilo, ele estaria se imobilizando, né, perdendo a sua condição. Mas André Luiz, que não era um espírito, como eu disse, tão evoluído quanto Gubbio, né, não tinha já tanto progresso como Gubbio, ele disse que se fosse com ele não queria saber, ele não teria vacilado um momento, como ele diz aqui, né? Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e em seguida lutaria contra os perseguidores, um a um. Quer dizer, André Luiz partiria logo para a força, né? Mas Gubbio, se ele não agia assim, se ele não estava aplicando esses passes que André Luiz se refere aí, nem estava atuando sobre as mentes dos perturbadores, é porque não era o que aquele momento exigia. Ele era um espírito mais adiantado, mais evoluído que André Luiz. Ele sabia como deveria agir. Mas André Luiz não. André Luiz disse que se fosse com ele, a coisa era diferente. Em outras palavras, é o que ele falou aqui. Mas Gubbio, com a sua sabedoria, nós vamos ver que ele estava seguindo a estratégia que foi traçada, né? Ele estava seguindo o planejamento que foi feito para pôr fim a esse processo obsessivo. Então ele não ia se deixar levar pelo coração. André Luiz já mais passionalmente, né, já teria partido logo para uma atitude, providências mais extremas, né, mais fortes. Nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Quer dizer, Gubbio então manteve-se ali, né, equidistante, como se não tivesse sentido nada, embora certamente no fundo do seu coração ele estivesse realmente sentindo, né, aquela situação, mas ele manteve a sua tranquilidade, o seu equilíbrio. E dirigiu-se então a Saldanha para pedir as impressões de Saldanha, que era o chefe da equipe de malfeitores, de espíritos malfeitores naquele local. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Então, Saldanha vai dar a sua visão do quadro, né? Estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente. A presa foi colhida em cheio e felizmente não contamos com qualquer resistência. Quer dizer, então, Margarida, por sua vez, naturalmente, pela sua imperfeição moral também, do espírito, né?
não ofereceu qualquer resistência, não se sintonizou com os espíritos benfeitores, provavelmente pelo seu modo de proceder, pelo seu modo de pensar, de nutrir os seus sentimentos, ela se deixou sintonizar, afinizar com as mentes desses perseguidores. Por isso que o processo obsessivo foi instaurado, né? Porque a gente sabe que a obsessão é uma via de mão dupla. Se você fecha uma das passagens, né, interrompe uma dessas vias, o processo não se concretiza. Mas para isso é preciso estar numa situação espiritual voltada, mais moralizada possível, né? Sintonizar com esses bons espíritos, principalmente através da prece. Daí a recomendação de Jesus: vigiai e orai, né? Então é preciso que a gente vigie nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, para que não venhamos ser colhidos por um ataque dessa natureza, né? Então, no caso de Margarida, infelizmente, de acordo com o que Saldanha nos diz, não foi o que aconteceu. Ela não estava espiritualmente forte, ela não estava espiritualmente preparada para enfrentar essa horda de malfeitores e se deixou entregar àquela situação, como disse Saldanha, sem qualquer resistência. Ou seja, se afinizou, sintonizou imediatamente, deixou sua mente aberta à ação dessas entidades malfeitoras. Se vieram colaborar conosco, continua Saldanha se dirigindo a Gúbio, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. Então, Saldanha já estava aí cantando vitória, né? Foi tão fácil ele instaurar esse processo, foi tão fácil que ele já estava ali contando como favas contadas. Não sabia o que vem por aí, né? Como nós vamos ver futuramente. Então, ele já estava dando o caso como liquidado. Como ele diz aí, mais alguns dias e a solução não se fará esperar. Quer dizer, a fatura vai estar liquidada com a desencarnação de Margarida, que era o objetivo para o qual ele foi determinado por Gúbio para que ele trabalhasse nesse sentido. A meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou: e o marido? Porque na residência, né, aquela ambiência que ele se encontrava, denunciava que a ausência total de elevação espiritual, né, de moralidade daquela família. Porque moralidade que eu quero dizer no sentido de adiantamento moral, porque senão, naturalmente, se o marido fosse uma pessoa, né, mais moralizada, mais elevada, voltada para o bem, como nós vamos ver mais adiante, já teria alguma resistência ali, né? Seria uma força para contrapor essa avalanche, né, que os espíritos malfeitores estavam levando. E é o que o Saldanha diz, olha. Ora, esclareceu Saldanha com um escarninho sorriso: o infeliz não tem a menor noção de vida moral. Quer dizer, está aqui, né? Então, o seu marido também contribuiu para que a situação chegasse àquele ponto, né? Era um espírito também sem noção de vida moral, sem ter um comportamento moralizado, né? Que serviria de contraponto, seria uma resistência a oferecer àqueles espíritos. Mas não, se ele também não tinha noção da vida moral, como diz Saldanha aí, era um espírito também dedicado a práticas pouco relevantes, né, pouco importantes para o crescimento. Então, pela sua situação espiritual, todo o processo foi também facilitado. Bom, nós já estamos aí passando, agora que eu vi aqui, passamos já 5 minutos. O caso realmente é fascinante, né? Embora uma situação bastante triste, né? Bastante
dolorosa, né? Mas mas é um caso realmente fascinante. A gente vai se envolvendo e acaba esquecendo da hora. Já passamos aí 6 minutos, né? Vamos ter que concluir. Bom, vamos. Quem é que vai fazer então a nossa prece final de agradecimento? Pois é, Julinha, quando o caso é assim interessante, a gente não sente o tempo passar, né? O tempo vai embora e a gente envolvido aqui na trama acaba perdendo a noção, né, Beth? Ok, Beth. Bom, gente, semana que vem, então vamos dar continuidade a esse capítulo. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí a questão, agora que o marido dela vai entrar na história. E vamos seguir, porque esse livro é um dos melhores livros dessa série, no meu modo de ver. Um livro que traz informações, traz conteúdo extremamente importante. Bom, eu que agradeço, então. Não, Nina, o relatório tudo ok. Por mim tudo ok, não tem nada a acrescentar. Eu que agradeço, queria então agradecer a companhia de todos, né, terem estado aí comigo até agora aí nesse estudo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, Sérgio. Muito bom mesmo esse estudo. Realmente ele é envolvente. E a gente fica tão assim dentro da história que esquece mesmo a hora, né? Mas infelizmente a gente tem que cumprir o horário. Os nossos benfeitores aí que sustentam o nosso trabalho têm que continuar com as suas tarefas. E a gente tem que, infelizmente, interromper por aqui. Mas semana que vem a gente vai estar aqui dando continuidade, com certeza, a esse estudo maravilhoso. Vamos então agora agradecer essa oportunidade aos nossos amigos, a Deus e a Jesus, e encerrarmos o nosso trabalho. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores espirituais que estiveram aqui junto a nós, nos amparando e nos fortalecendo neste trabalho. Só temos a agradecer, Senhor, por toda a oportunidade, as oportunidades que nos são oferecidas para irmos nos esclarecendo e buscando esse conhecimento tão necessário ainda para a nossa caminhada em busca da perfeição. Abençoa, Senhor, a todos os companheiros que aqui estiveram presentes. Envolva a todos, Senhor, com a tua luz, com a tua harmonia, com o teu amor, para que possamos ter agora uma noite de sono tranquila, calma e buscarmos, Senhor, reforço nos estudos durante o nosso sono. Que nós possamos estar aqui na próxima semana, quinta-feira, dando continuidade a esse trabalho, contando sempre, Mestre querido, com o teu amparo e com o amparo desses bons amigos que aqui estão sempre junto a nós. Assim, agradecendo sempre por tudo de bom que nos é oferecido, nós te pedimos nesse instante, que seja em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, nossos guias, nossos mentores, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, que nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, um beijo no coração de todos. Nós vamos colocando uma musiquinha para que todos possam sair tranquilamente, sem atropelos. Muita paz a todos, tenham um bom descanso e até a próxima semana, se Deus quiser. E com certeza Ele quer. Fiquem todos com Ele.